Boa tarde, muito bem-vindos ao webinar do Stampac Express 2021.1. Esta versão, na sequência das anteriores, é uma versão que tem muitas novidades de relevo, e espero que gostem das novidades. E vamos começar, vou passar a palavra ao Emanuel, que vos vai apresentar a nova versão. Boa tarde, penso que me estão a ouvir. Como o Sérgio referiu, estamos aqui para apresentar as novidades da versão 2021. Temos boas novidades, bastante interessantes, e vou começar então a falar delas. Então, ou seja, temos então as novidades. O que é que temos de novo ou melhorado em relação às versões anteriores? Temos um novo sistema de licenças, uma maneira diferente de manobrar as licenças. Temos um Stampac Express Viewer, um módulo de visualização dos resultados, etc. Temos outro módulo Import 2 Mesh, para criação de mesh, importação e exportação. Melhorias na criação de mesh da planificação, ou seja, do nosso blank. Novo método de gestão e criação de materiais, foi otimizado. Terminação das forças do PISA, sem sabermos quais são as forças necessárias para fazer a simulação correta. Alteração no autoposicionamento, temos possibilidades de mexer no posicionamento. Melhorias no cálculo do spring back, boas melhorias neste módulo. Temos melhorias na precisão do contacto com as ferramentas, no cálculo em modo accurate. Melhorias no pós-processamento, a informação do pós-processamento. Melhorias no próprio cálculo em si. Uma alteração no gráfico FLC. Melhorias no corte de laser. Temos um exportador para LS-DINA. Temos a possibilidade nesta versão de comparar ou visualizar resultados obtidos com ferramentas, sejam algo. A mesma situação para o Spring Back, onde podemos comparar o resultado Spring Back com uma peça, a peça nominal. Começamos então pelo novo sistema de licenças. Neste sistema novo, cada módulo pode ser licenciado separadamente, com um uso mais confortável, menos interações necessárias. Temos um registro via net, melhor proteção, e o aspecto é este. Os nossos módulos separados, neste caso os que estão ativos na minha licença, e depois, ao fazer o License Manager, irá-nos aparecer esta aplicação para dar sequência à atualização da licença ou ao registro da licença. O Stampac Express Viewer, como eu disse atrás, um módulo de visualização. Este módulo permite visualizar as propriedades do blank, o processo em si e a visualização de resultados. Este módulo, embora seja gratuito, requer uma licença. Estes são os menus habituais que nós temos no Express, mas neste caso do visualizador não existe. O Calculation está desativado. Nunca poderemos utilizar este comando, este Calculation. Podemos ver o blank, propriedades, o processo e resultados. O Import to Mesh
Gera STL a partir de malhas importadas de Cátia, NX, Step e Parasólido. Como eu disse, gera as malhas com muito boa qualidade, malhas de boa qualidade e mais leves. O aspecto é este, fazemos a importação, definimos os parâmetros, espessura, o raio mínimo e o resto ele faz o cálculo. O resultado das ferramentas importadas, exportadas neste caso, e depois vamos então exportar essas ferramentas. Desculpe. Temos melhorias na criação da mesh do nosso Blank, a nossa planificação. Maior rapidez na criação da mesh no refinamento zero, onde a malha é muito mais densa. Temos aqui um pequeno exemplo. Esta, na mesma situação, como vem aqui, sólido, o mesmo exemplo. Na versão 2020 temos 2 minutos e 51 segundos de cálculo e na versão 2021 passamos a ter, para o mesmo exemplo, 29 segundos. Uma melhoria bastante grande. Outro exemplo, mas no refinamento em Shell. Esta situação é uma peça grande e neste caso temos, como vem aqui, o Shell, 108 minutos de cálculo com o refinamento a zero e na nova versão temos 11 minutos de cálculo, 98, 99 minutos de diferença no tempo de cálculo, que é uma melhoria bastante significativa. Temos também uma situação no Blank em que o sistema agora permite criar um chanfro na zona de corte para compensar a deformação do material. Ou seja, como vocês sabem, pessoal ligado às ferramentas, este é o comportamento do corte. Quando o punção ataca, quando começa a cortar e depois o resultado que ali está aumentado. Um pequeno raiozito e aqui uma rebarba. Este sistema que estou aqui a falar é mais usado na indústria elétrica, nos conectores. Onde nós vamos ter esta opção é nas definições do Blank. Ao abrir as definições avançadas, vai-nos surgir estas opções e nós vamos ativar esta. Vamos fazer uma importação do modelo que pretendemos e vamos ter uma forma assim, deste género. Seja para a direita e depois uma inclinação. Isto para otimizar mesmo o corte. A mesma situação, só que uma imagem antes de otimizar e após a otimização. Ela tem esta forma porque o modelo que eu importei, quando se faz a sobreposição, faz esta forma, que era esta forma que eu pretendia. O sistema permite refinar o Blank numa zona específica. Esta situação era uma situação que já tinha sido analisada e já tinha sido solicitada por nós. E nós podemos, nesta versão, definir uma zona através de uma linha, um contorno. Novamente, vamos às opções do Blank. As opções avançadas. E neste caso, vamos selecionar Use Blank Refinement. Vamos importar a linha, o contorno que nós pretendemos. Antes da importação, temos estes elementos com esta dimensão, junto à linha. Após a importação e usando o comando de refinamento, vamos ter esta definição, maior qualidade, muito maior qualidade na zona deste contorno. Houve um refinamento mais apertado nesta zona. Como eu referi antes da otimização, e este é pós-otimização. Há bastantes situações que isto é bastante importante. Pode ser uma simples linha e ele faz a otimização junto à linha. Ao definir os parâmetros do Blank, agora temos acesso a um tutorial vídeo que nos irá ajudar na definição dos valores e a usar
em cada simulação. Ou seja, agora, quando formos definir os parâmetros do Blank, onde vamos definir estes elementos, havia um bocado dificuldade, por vezes, de alguns utilizadores em definir estes parâmetros corretamente ou os melhores parâmetros. Neste momento, temos este ícone, que se o ativarmos, vai ativar um vídeo onde vai mostrar as definições e o porquê de usarmos determinadas definições para a definição do elemento, do end element. Agora, os materiais, novo método de gestão e criação de materiais. Temos nova maneira de gerir os materiais, novos fornecedores de materiais, Tata Steel, com 135 novos materiais. Temos a Salzgitter, 11 novos materiais. Como vocês sabem, quando vamos a selecionar, ao selecionar a base de dados, aparecem-nos estes materiais, estes fornecedores de materiais. Por exemplo, ao abrirmos a tabela dos materiais, fazendo uma pesquisa, por exemplo, DC04, ele vai-nos mostrar os DC04 que tem e dos vários fornecedores. Podem ser materiais criados por nós, como já dos existentes. Temos a possibilidade de assinar, modificar, eliminar as nossas próprias bases de dados de materiais. Podemos organizar as nossas bases de materiais da forma que nos der mais jeito e que pretendemos. É a mesma situação aqui. Ativar a base do utilizador. A mesma situação. Tenho aqui os materiais definidos, os materiais da minha base, e depois dentro da minha base posso fazer a pesquisa dos materiais que eu pretendo. Neste caso, mantive o exemplo do DC04 do exemplo anterior. Podemos comparar materiais agora diretamente da nossa tabela. Selecionamos os materiais. Neste caso, o vermelho é um material, o azul é outro material. Aparecem aqui os dois materiais e no gráfico aparecem com cores diferentes. Se selecionarmos aqui outro, vai-nos aparecer o verde e por aí fora. Estes materiais, estas comparações, podemos exportá-las para Excel, Word, PDF, HTML. Ele no Excel cria várias páginas e cada página tem um tipo de informação. Podemos optar por escolher o que é que queremos comparar. Basta selecionar aqui do lado esquerdo quais são os campos que nós pretendemos comparar. Isto é interessante porque antes não conseguíamos fazer essa comparação. Tínhamos que andar a abrir um material, abrir o outro, comparar e ver algumas alterações. Agora podemos fazer essa comparação diretamente dentro do Stampak, como podemos exportar e guardar essa informação em ficheiro. Já temos, nesta versão, podemos usar modelos Vector 2017 e BBC 2008. Estabeleceu-se uma parceria com a Tata Steel para integrar modelos modernos, segundo Vector 2017 e BBC 2008. Com isto obtemos resultados com formação mais precisos para alumínio e aço de alta resistência. Melhores resultados e com maior precisão no Spring Back. Está disponível para Shell e sólido. Os principais benefícios, com esta colaboração temos uma base de dados Tata Steel com 135 materiais e um parceiro de desenvolvimento com enorme conhecimento e bastante experiência na área. Determinação das forças do PISA. Muitas vezes, quando vamos fazer uma simulação, temos dificuldade em definir qual é a força que vamos iniciar. Ou já temos essa informação que vem atrás da preparação, do trabalho, ou então podemos fazia-se por tentativa, mas agora temos esta opção que nos ajuda a definir a força logo. Basta ativar a opção
rígido pad no sistema e ele vai ativar e poderemos simular a partir com esta nova função rígido pad. Ou seja, quando temos um pizza, temos este aspecto, temos aqui este novo comando rígido. Ao ativarmos o comando rígido fica assim, ou seja, desaparecem as forças que tínhamos inicialmente, desapareceram, e o sistema vai calcular ele próprio qual é a força necessária. Neste caso, o ponto máximo 740 kN. E como sabem, podemos exportar este gráfico de forças e numa tabela Excel definir, analisar as forças em cada incremento no cálculo. O auto-positioning, possibilidade de posicionar manualmente o blank. Isto é bom, como sabem, para transferes manuais e podemos ativar ou desativar esta função. Vai-nos aparecer nas definições avançadas da operação e onde vamos ter para usar o auto-posicionamento. Temos a possibilidade, quando está ativo, utilizar o blank em Z. Podemos posicionar o blank em Z. Agora definimos aqui qual é a posição que nós pretendemos. Se estiver em automático, levantes normais, ignoramos. Se precisarmos a uma situação de transfer manual, precisa de um posicionamento específico, podemos usar este campo. Mas lembrem-se, temos esta opção de usar automaticamente ou então definimos nós. Melhorias no cálculo do spring back. A alteração do método de cálculo dos pontos de fixação nos clampos permite uma melhoria significativa no cálculo do spring back com maior rigor. Temos uma nova forma de cálculo em que vai buscar o end element quando definimos o blank e ele vai dividir esse valor por 10. Estes são os blanks, os clamps que nós estamos a usar, neste caso foram 4. Você vai definir 4 pontos de aperto. Isto é uma imagem ilustrativa, pronto, o exemplo de um cálculo de spring back, o resultado de um spring back já. Temos melhorias na precisão do contacto com as ferramentas no modo Accurate. Na versão 20.1, quando se executava o cálculo em modo Accurate, eram detectadas pequenas entradas, interseções nas ferramentas com o blank. Na versão 20.21 veio corrigir essa anomalia no cálculo e que nos permite, claro, melhores resultados. Temos esta situação que não se vê muito bem por causa do cor do verde, que na versão 2021, na versão 2020 e na versão 2021, este contorno aproxima-se do formato interior da peça com muito mais rigor. Em relação a isto, temos esta situação na versão 2020, uma situação em que ficávamos com 1.78 e na nova versão esta está corrigido, está melhorado, temos 1.7. Ou seja, houve uma melhoria. Algumas situações não é significante, mas para outras situações é bastante importante. No pós-processamento, as melhorias que temos também são boas, interessantes. Com o melhoramento de pós-processamento, agora é possível visualizar raios de curvatura no resultado da simulação. Esta situação que se verifica na simulação permite observar as zonas planas, não planas da peça. Situações não planas, foi feito o cálculo e nestas zonas vai ter irregularidade, uma concavidade. Estes resultados vão ser marcas visíveis na peça, no produto acabado, no final da nossa peça real. O relatório de cálculo, as informações do cálculo, temos agora o modo de cálculo usado, neste caso Running Mode
accurate e o tempo decorrido de cálculo. Esta informação não existia e que é importante, por vezes, nós sabermos a quantas é que andamos. Alteração nos valores de análise da espessura em Shell. Temos uma simulação em Shell. Antes, na versão 2020, tínhamos este aspecto, 110 para 80 em percentagem, e agora no Express 2021 fizeram a alteração, é um entendimento mais rápido. Melhorias no cálculo. Temos agora uma opção Calculate Until the End. Ao ativar esta opção, evita a paragem do cálculo, mesmo que haja uma malha bastante distorcida, que antes, sempre que tínhamos um cálculo, quando houvesse uma ruptura, houvesse uma malha bastante distorcida, o sistema parava. Agora, podemos vir às definições do programa, ativar o Calculate Until the End. Ou seja, vamos obrigar o sistema a calcular até ao final. Uma situação em que acontecia isso, uma peça com bastante enrugamento, como veem aqui, quando ele começasse a enrugar, o software parava. Não deixava avançar. Enquanto não resolvêssemos isto, o software não avançava. Tínhamos que arranjar primeiro esta situação. Como eu referi, situações de enrugamento nunca nos deixavam de chegar a um resultado. A mesma situação na periferia. Quando houvesse ruptura na periferia, o sistema parava. Tanto uma situação como a outra, ele não avançava. Tínhamos que resolver a situação primeiro antes de avançar. O gráfico FLC. Tem aqui uma situação que eu acho interessante. Boa. Detecta falhas ou pele laranja na simulação em Shell, uma ruptura, ou aquele aspecto de casca de laranja. Temos uma possibilidade de visualizar o resultado da pele. Nós podemos escolher qual é a pele, qual é o resultado, para analisarmos o resultado. Por exemplo, esta imagem, temos a pele standard, o meio, temos este resultado, e a pele superior, temos este resultado. Casca de laranja. Isto agora é um vídeo para vocês verem aonde vamos buscar essa situação, essas opções. Temos aqui o FLD normal. Temos este resultado. Vamos ver os valores máximos e mínimos. Temos aqui um valor 92.13, 14. Vamos às opções avançadas e surgem estes dois ícones aqui. FLD Top, FLD Bottom. Se ativarmos o FLD Top, reparem, como é interior, temos um melhor resultado, 90.5. Se formos este é o inicial, o valor inicial do standard. Se formos ao bottom, à parte inferior, se formos pedir, houve um aumento. 93,67. Agora nós podemos escolher qual a pele que queremos analisar. Situação importante em caso de determinadas peças, em que pretendemos analisar o que está em contacto com a punção ou o que está em contacto com a matriz e poder analisar pontualmente uma ou outra ou a pele standard. No corte laser, temos uma correção. Nós, nesta peça, por exemplo, tínhamos aqui o contorno que precisamos fazer o corte laser. Temos agora uma melhoria da estabilidade do corte a laser. Antes, na versão anterior, o que acontecia muitas vezes
quando éramos obrigados a dar um ligeiro offset, movimentar esta linha para umas centésimas para o software fazer o cálculo. Neste momento essa situação está corrigida e o contorno está exatamente em cima do material que nós pretendemos cortar. O exportador para a Elestina. Esta possibilidade agora de exportar a simulação. Quando nós temos a nossa árvore dos resultados, aparece-nos este ícone que permite fazer a exportação. E aqui o exemplo dos nossos cálculos, já dentro do Elestina, onde podemos analisar o que nós pretendermos. Tem este aspecto no Elestina. Ou seja, todos os resultados que nós temos, dá para analisar ali. Temos a possibilidade de comparar, visualizar resultados obtidos com ferramentas. Esta opção é muito boa, acho bastante interessante. Vou-vos mostrar também um vídeo, como é que vocês poderão ativar esta situação e usar esta situação. Uma operação, vamos às definições avançadas e escolhemos Use Compare to Target, nova opção que temos agora, esta nova opção. Vamos escolher, neste caso, a ferramenta com a qual queremos comparar. Importamos um STEP, um AIGES, um STL e vamos dizer ao sistema qual é a ferramenta e qual é o blank que nós queremos comparar, o blank superior ou inferior. Claro, se estivermos a usar uma ferramenta superior, convém usar o blank superior. Temos também a situação no cálculo dos vídeos. Neste agora, para definir um método de cálculo, Final Tryout, Accurate ou Quick Mode, temos uma explicação de qual o método a usar. É interessante, vejam este vídeo que é interessante. Agora, já com o cálculo, só carregar a informação dos resultados, que o cálculo está feito. E vamos então poder, nesta fase agora de resultados, termos mais um meio de comparação e mais uma orientação. Aparentemente, tudo igual, resultados todos iguais, definições avançadas e um novo ícone. Ao a selecionar este ícone, ele vai nos fazer a comparação do resultado da peça com a ferramenta que nós escolhemos. Neste caso, eu escolhi uma matriz e estou a fazer a comparação com a parte inferior. Vejam aqui as diferenças no gráfico. Claro que aqui esta zona está muito mais longe, está fora da matriz completamente. A pele, como é interior que eu estou a usar, é a pele interior que fica visível. A parte exterior fica só com o contorno. Esta foi a ferramenta que eu usei e este é o nosso resultado. Podemos usar as ferramentas que nós quisermos, inferior ou superior. Basta selecionar o Use Target e definir qual é a ferramenta e fazer a importação. E definir qual é a pele que queremos, superior ou inferior. Acho que esta ferramenta nos pode ajudar bastante. Muitas vezes para percebermos o comportamento da simulação, da estampagem. A mesma situação agora tenho que me permite fazer uma comparação no Spring Back. Ou seja, ter o resultado Spring Back e comparar com uma peça nominal. Neste caso, a peça nominal é a nossa referência. Também um pequeno vídeo. Mesma situação, tenho aqui agora o comando Spring Back, os pontos selecionados, os clamps, abro as definições avançadas e agora surge neste comando Use Compare to Target. Use Best Fit, ele vai fazer o melhor posicionamento para a peça e então vamos carregar STL, AIGES, VDA, a peça que nós pretendemos analisar. Vamos aos resultados. Fazer o cálculo primeiro, como é lógico.
E aqui já estamos nos resultados. Isto é a nossa árvore normal a carregar os resultados. Este é o resultado. Como podemos ver, os gráficos, resultados são os mesmos. Podemos analisar todas as situações. Vamos às avançadas e cá está novamente o comando para ativar, para calcular a distância. Reparem que é a mesma situação que o anterior. Tenho o retorno da peça, o spring back, e tenho a minha peça com a qual eu estou a comparar. Aqui tenho os resultados dessa diferença. Com isto, estas são as situações que nós temos novas nesta versão, e eu destaco esta situação dos targets para uma ferramenta, comparar o spring back com a situação de com a peça nominal. Poderemos a situação do cálculo até ao final. Se houver uma interrupção do material, podemos ativar essa função para podermos analisar em concreto o que é que aconteceu à peça. Porque há peças, como aquela que eu dei exemplo, que não têm qualquer problema aquele enrugamento todo. São peças de proteção em alumínio, não sei o quê, que se formos analisar os nossos carros, elas estão lá mesmo assim, deste género. Agora, este trabalho todo foi nesta versão 2021.1 e temos vindo a atualizar, a melhorar, sempre com o objetivo de satisfazer os nossos clientes e nós próprios que também usamos o software. Pronto, e vou-vos dar aqui umas dicas no que é que vai ser feito em breve, num futuro próximo. Algumas das situações já estão a ser trabalhadas, já estão bem adiantadas e bastante interessantes. Vai ser possível simular com a gravidade. O importe do eixo mesh, a situação de criação, de importação e exportação de malha, de criação da malha, vai passar para dentro do Express. Vamos deixar de ter dois softwares para lá e passamos a ter este integrado dentro do Express. Criar drawbits de forma a usar a força do próprio drawbit em vez do cálculo de uma força restritiva. Neste momento, nós definimos um drawbit e vamos dizer qual é a força que ele tem, que queremos que ele simule. E ele vai fazer o cálculo a partir desse cálculo, dessa força. E está a ser desenvolvido um trabalho em que seja o cálculo de outra maneira, fazer o cálculo mesmo que o drawbit necessita para fazer o travamento da peça. E este desenvolvimento de uma ferramenta de compensação do spring back. Esta versão, esta situação, já temos para poder analisar, para ver. Nós já tive acesso a ela, já vi, está a ser desenvolvida e está muito, para o que eu acho muito bom. Uma situação que nos ajuda mesmo bastante. Vou-vos mostrar, levantar um bocadinho a ponta do véu, que se costuma dizer. Eu vou-vos mostrar 2 vídeos antes da compensação e após a compensação. Neste caso, antes da compensação, temos as ferramentas normais. O nosso processo foi definido normalmente, as ferramentas. Então, são estas as ferramentas que nós temos para este cálculo desta peça. E agora vou-vos mostrar onde é que vamos ativar a situação, o processo, para obter esses resultados pretendidos. Vai-nos surgir este Use Spring Back Compensation, aonde nós vamos definir toda a situação. Este é o que já existe neste momento, na versão 2021, fazer a comparação. E aqui, então, sim, vou definir qual é a parte do ângulo que queremos comparar, se é superior ou inferior.
e definir as ferramentas que eu quero fazer essa compensação, essa análise. Definir onde vou ter os clamps, onde vou ter as definições, as limitações. Defino as ferramentas e a partir daqui vamos então avançar para o cálculo. Neste caso, como já está calculado, e vamos mostrar os resultados. Este é o resultado da peça, Spring Back. O sistema deu-nos este resultado. Este retorno, o material veio para ali. E vamos agora ver os resultados. Tem uma diferença ainda bastante grande de retorno nesta zona aqui em baixo. Os gráficos todos normais. E agora vai-nos surgir um novo comando. Este é o que já viram, a comparação da ferramenta com a peça. Ou seja, a ferramenta está em baixo e a peça passou para cima. Temos aqui um desvio de 2,8. A peça levantou 2,8. E aqui está-nos a entrada, está-nos a fechar a peça. Esta situação do que já existia, já existe nesta nova versão, e aqui a compensação. Reparem que temos a nossa ferramenta, a mesma ferramenta, mas com a compensação, a peça passou cá para baixo. Reparem, comparação com a ferramenta e o resultado da compensação. A peça passou para baixo, para quando fizer o retorno elástico, ir para onde nós pretendemos. Agora vou-vos mostrar este vídeo, que é da mesma peça, mas agora com a compensação já calculada em relação ao outro fecheiro. O outro fecheiro mostrou-nos só a peça com a compensação e agora aqui vou-vos mostrar o cálculo já dessa compensação. O próprio sistema cria-nos, estas são as nossas ferramentas do cálculo. Como veem aqui, as ferramentas que eu usei. E o próprio sistema cria-me para esta operação as ferramentas compensadas. Cria-me as layers com as ferramentas compensadas. Esta OP50ST é esta situação para eu poder ter um termo de comparação. Reparem, o roxo é o meu OP50, a ferramenta anterior, e aqui a ferramenta já compensada. Reparem, esta é a minha ferramenta de partida e aqui a minha ferramenta compensada. O sistema calculou, alterou a forma e fez-me esta ferramenta com a compensação que eu necessitava. Estamos aqui a falar de 2,8 mm que tinha a peça. E agora vou mostrar-vos o resultado do cálculo feito com essas ferramentas que o sistema criou. Vamos ver os resultados novamente. Reparem, tínhamos a peça acima da nossa ferramenta inicial. Agora temos a 8 décimos acima. Tínhamos 2,8, passámos para 8 décimos, ganhámos 2 mm. Como veem, eu estou a comparar pela ferramenta inicial. Reparem que eu tenho aqui o OP50ST. 0,8 e aqui 0,11. Tínhamos cerca de 0,15. Se viermos a mesma situação, se viermos analisar, a entrada foi aqui 0,11. Se eu puser rodar a peça, as zonas todas já azul, quase a zero, praticamente a zero. E temos agora o retorno daquela compensação. A peça ficou aqui a meio deste caso da ferramenta. Reparem, está ali a meio. Veio para baixo
na compensação, ferramenta inicial e o cálculo mandou uma peça cá para baixo. Agora, a peça sem a compensação, tínhamos 2,8,015. Depois do sistema nos dizer a forma da peça que nós pretendemos para melhorar o spring back, temos 0,8 e 0,011. Isto, claro que agora eu podia pegar nesta situação e voltar a fazer mais uma compensação. Posso eu definir as ferramentas que pretendo, trabalhá-las e importá-las para dentro do sistema, do Stampack, para fazer eu o cálculo com as ferramentas que eu pretender. Eu posso achar que a compensação é pequena ou é exagerada e eu posso trabalhar essas situações e fazer eu por lá as minhas ferramentas. E o sistema vai calcular essa compensação. Como já sabem, mas é bom relembrar esta situação, como é lógico, este resultado dá para exportar. Ele criou umas ferramentas, Spring Back 20, e estas são as ferramentas compensadas, e estas, neste caso, o que está aqui, já estão compensadas porque é o segundo cálculo. O cálculo que eu usei para fazer o novo cálculo de Spring Back. As ferramentas já compensadas e o meu novo resultado. Podemos exportar STL e a partir daqui trabalhá-lo do nosso sistema. Esta novidade que está a ser desenvolvida está bastante interessante, está muito boa e é uma situação em que nos pode valer muito tempo de trabalho nos nossos projetos, porque o sistema vai nos fazer esse trabalho automaticamente. Com isto é tudo, todas as novidades que nós temos em relação à 2021.1 e como mostrei aqui atrás, já dei um cheirinho do que é que vamos ter na nova versão mais à frente. E sem dúvida que esta situação, desenvolvimento da ferramenta de compensação de Spring Back, realmente muito, muito boa. Está a trabalhar bem, tenho estado a fazer testes e está com resultados bastante interessantes. Com tudo isto, espero que tenham gostado do que nós temos de novo na versão 2021, que eu acho que tem situações bastante boas, situações bastante melhor. Nota-se uma evolução do software, nota-se que está a ir para o caminho certo, o caminho que nós achamos que é o mais correto, e está a ser feito todo o trabalho para dia a dia ser melhorada esta situação. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, alguma situação que precisem ver esclarecida, uma situação pontual, sabem como nos contactar, a mim ou diretamente a SVMOL, tem os contactos do Sérgio, toda a gente tem os contactos do Sérgio, ou os meus, e depois cá estaremos nós para vos ajudar a perceber ou mostrar o que realmente nós temos. Comigo, para mim, é tudo e muito obrigado pelo vosso tempo despendido e boa tarde.